Carta aos Gálatas, capítulo 1. O outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco, e fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Paulo conta a sua conversão. E Paulo continuou: Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. A missão de Paulo. E Paulo terminou dizendo: Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: Matem esse homem! Ele não merece viver! Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando o estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: Será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: O que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: Me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: Eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou cidadão romano de nascimento.
Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do Conselho Superior. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Resumindo e explicando, com pequenas diferenças de pormenor, encontramos em Atos 3 relatos da conversão de Paulo, aqui em 9, versos 1 a 9 e em 26, versos 12 a 23. A insistência no fato se deve a 3 razões: mostrar que um judeu fiel, instruído e até fanático descobriu Jesus como o Messias prometido, e se converteu; mostrar que Paulo é apóstolo como os 12, pois também ele teve experiência direta do Senhor ressuscitado; justificar a missão de Paulo junto aos pagãos. O que há de especial no presente relato e a menção de que a missão de Paulo entre os pagãos foi recebida no próprio templo. Paulo responde assim aos judeus que o acusam de profanar o templo, introduzindo aí um pagão. Diante dos judeus, Paulo se defende com argumentos de judeu, criticando o nacionalismo religioso fechado para o mundo. Diante do poder romano, ele apresenta suas credenciais de cidadão romano, criticando a força repressora de um Estado que age arbitrariamente, torturando sem antes verificar a culpa do acusado. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada, a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão.